Muito bem, estamos gravando. Não sei se vocês acompanham, mas todas as gravações, sempre na sequência, 2 dias depois, eu posto, né? Eu posto o link lá, para eventualmente, quando tiver alguma dúvida, alguma coisa, tá lá, à disposição. E, bom, encerramos um TDE ontem. Agora, a próxima semana, aliás, a partir de hoje, seria dia 24. Vocês lembram que sempre eu lanço um trabalho de ciência efetivo depois do nosso encontro síncrono por aqui. Mas hoje não vai ter o TDE exatamente em função da objetiva, que já está aberta há 2, 3 dias, 4 dias, na verdade, desde o dia 20. Então ela fica aberta, né, até segunda-feira. E por conta disso, então, não temos nenhum trabalho docente efetivo, e sim um espaço para que vocês façam lá a objetiva, com calma. Vi que alguns até já fizeram. Da turma tiveram até agora 21 que já realizaram a prova. Leiam com atenção, quem já fez viu que os conteúdos estão, né, as questões elas são todas construídas em cima dos conteúdos, dos temas que foram desenvolvidos. Então, o trabalho maior claro, recuperar, fazer uma leitura novamente e tal, né? Seguramente é importante fazer isso, por mais que já tenham lido, né? Revisitar o material, porque às vezes, na questão, uma ou outra palavra pode mudar o contexto, mudar o sentido, por isso tem que ler com bastante atenção e estar com o material aberto para ir acompanhando. Então, hoje não teremos o TDE, mas quero, antes de começarmos a falar sobre o tema da noite, quero, assim, combinar com vocês o seguinte: os próximos TDEs, nós vamos sempre, eu tenho feito isso, mas nós vamos sempre agora retomar, só que cada um de vocês, obviamente que nem todos vão poder falar, mas nós vamos combinar quem vai falar, se vai ser por sorteio, se vai ser de alguma forma que nós vamos combinar, por inscrições e tal. E eu sempre prestigio e valorizo sempre isso muito. Mas nós vamos retomar o TDE, só que com depoimento de vocês, tá? Então, a partir do dia 1º de outubro, que abre um novo TDE, que é a próxima semana, sexta-feira próxima. Na sexta-feira próxima, nós vamos trabalhar no conteúdo e tal, talvez até comentar alguma coisa sobre a objetiva, e depois disso entra um TDE, e na semana seguinte, no dia 8, então, a gente trabalha em cima daquelas respostas, dos depoimentos, das manifestações de vocês lá na sala de interação TDE da semana, certo? E assim faremos agora ao longo das próximas 4, 5 semanas. Essa segunda etapa até é mais rápida, né? Então, semana que vem já entramos em outubro, passa realmente muito, muito rápido, né? E vamos ter essa dinâmica, certo? Quero também fazer o registro aqui de que é importante vocês fazerem a avaliação institucional. Vocês já devem ter lido os avisos, né? Vai aviso, vai mensagem e tal, vai aviso na própria sala, né? As tutoras sempre colocam também aviso nas salas. Então, tirem alguns minutinhos e façam a avaliação institucional. Sempre é importante, né? Legal, Graziela, obrigado. Isso aí. Sempre são indicadores, né? Para quem é da área de cursos de gestão, sabe o quanto se trabalha sempre em termos de planejamento, né? Em cima de indicadores. E uma avaliação, ou
no caso aqui nosso, gestão de pessoas, puxando para a nossa área, pesquisas de clima, né? Análise de ambientes e tal, são indicadores preciosos, são indicadores que nos trazem assim sempre muitos elementos para corrigir o curso, né, das nossas ações, para aperfeiçoar as nossas práticas, né, para definir novas estratégias. É isso, né? Quer dizer, quando se fala em planejar uma atividade, qualquer que seja a atividade, o segmento que a gente estiver falando, né, o planejamento ele se constrói em cima de informações. E as informações, como vão ser a base do planejamento, elas precisam ser fidedignas, elas precisam ser corretas e precisamos estabelecer, instituir, construir, desenvolver instrumentos que sejam capazes de produzir essas informações. Nem todas as informações que nos interessam estão à disposição, né? Muitas vezes nós precisamos construir, né? E esta atividade agora que todos vocês são chamados a participar, que é a avaliação institucional, né, da universidade, é um instrumento que, sim, efetivamente, ele é construído com esse propósito, né? Qualquer instituição, qualquer empresa que tem esta intenção de ter uma gestão, uma construção coletiva, né, uma gestão participativa, que é uma coisa que a gente tanto tem dialogado por aqui, né? Ela tem que estabelecer as formas, né, a maneira de reunir exatamente essas percepções, esses sentimentos, essas opiniões, essas ideias de toda a coletividade. Então, uma empresa vai fazer a pesquisa de clima organizacional, vai chamar as equipes, vai estabelecer algumas dinâmicas para, né, reunir informações, reunir ideias e construir as suas ações. A universidade da mesma forma. Então fica aí a chamada, o convite para que façam a avaliação institucional. Ainda falta bastante para a nossa, mas já chamo desde agora, pegando o gancho com a avaliação institucional. Lá no fim da disciplina, assim como, né, no final de todas as disciplinas, nós temos sempre esse espaço, né, aqui no ambiente aula, um espaço que é o feedback final, que é o fechamento da disciplina e tal. Acho muito importante, né, que não seja protocolar, que não seja uma coisa assim só para... Tem muitos que nem preenchem nada, já fechou a nota, já fechei as atividades, já fiz o que tinha que fazer, tchau, não quero mais saber. E outros preenchem mais nesse esforço de um atendimento protocolar, tá, tem mais uma salinha ali que tem que dizer alguma coisa, vou dizer, valeu, estava bom, foi bacana e tal. Mas é que, mais uma vez, né, é através, né, destas manifestações que a gente vai corrigindo. Então já fica aqui também o registro para, e vou lembrar isso mais vezes, mas já fiquem, né, criando essa consciência da importância das manifestações sempre, né? E não precisamos esperar, vejam, não esperamos, isso eu sempre digo, não precisamos esperar o feedback lá no final da disciplina para dizer o que foi bom e o que pode melhorar, né? Porque lá naquelas alturas, dizer o que pode melhorar, ok, importante, mas vai melhorar para os outros, para vocês não. Agora, se tem algo que vocês entendem que pode funcionar melhor, e já sentem isso, já percebem isso, já pensam isso, bom, nós temos tantos espaços, né, para conversar, seja de forma mais privada, seja de forma mais pública, né, as salas de interação ou as mensagens, e tragam sempre as suas opiniões, as suas sugestões. Isso é importante para nós, né? A gente fica muito acomodado àquele formato tradicional, né? E como eu disse, ao cumprimento
das questões protocolares, né? Não, tenho a aula, tenho o horário, tenho o TDE, tenho a objetiva e tal, e vamos cumprindo só aquilo que está instituído, e normalmente acabamos não indo além disso, né? Porque não somos exigidos, porque também não nos preocupamos muito com isso e tal. Então, destaco aqui, reforço aqui, né? Manifestem-se. Sei que o tempo é precioso, isso é um elemento. Eu me coloco também no lugar de vocês, né, muitas vezes também gostaria de ter uma participação em outros espaços, em outras situações mais efetiva, e o tempo nem sempre permite isso. Mas quando tiverem um tempinho, lembrem-se de trazer as suas manifestações, seus comentários, porque é aí que a gente vai corrigindo. A gente já conversou também sobre isso, e esta condição aqui, que está se estendendo e que está se tornando já corriqueira, comum e tal, ok, é já uma situação que não é, né, tão nova. Esse ambiente aqui já estamos nos acostumando, estamos cotidianamente, profissionalmente e academicamente, né, vivendo esses espaços virtuais, esses encontros síncronos, seja em reuniões de trabalho e tal, e já estamos muito habituados e acostumados. Mas isso não significa que, pronto, já dominamos a tecnologia, já sabemos o que funciona, o que não funciona, e por conta disso, né, não precisamos, está tudo bem e deixa rolar assim. Não, sempre há espaço para a gente melhorar, né? Então, estou sempre muito aberto, né? E gosto da opinião, gosto da crítica, porque é só assim que a crítica, né, a gente precisa saber prestigiar e utilizar a crítica a nosso favor. A crítica, ela desacomoda, a crítica inquieta, né? E é isso que é bom, né? Isso que é bom. Fala, Thalita. Estou com uma dúvida, professor, em função dos e-mails, que eu não sei se todo mundo está recebendo, de marcação das provas. A prova final, no caso. Como é que funciona? Tá, essa nós vamos ter tempo, vai ter avisos e esclarecimentos, porque tem muita coisa sendo enviada agora por conta das disciplinas trimestrais. Isso. E as disciplinas trimestrais, sim, essas têm que fazer o Agendar. agendamento, que é o EAD tradicional aquele, né? Sim. Aí tem que fazer o agendamento. Aqui, possivelmente, vai também acontecer isso. Mas só lá no final. Só lá no finalzinho de novembro. E aí nós vamos orientar exatamente os canais, o momento, o período e tal, que vai acontecer. Tá Esse bom, semestre tudo indica, Thalita, que será também assim, como está acontecendo nos últimos semestres, né? Tudo virtual, sim, não vai ter presencialidade. Sim. Mas é que eu andei recebendo um monte de e-mail, daí eu pensei, meu Deus, tem que agendar a prova, como é que funciona? Eu liguei para o campus e eles falaram assim, tem que tirar essa dúvida com o teu professor. Sim. Aí eu acabei esquecendo de perguntar semana passada, mas era isso que eles tinham me falado. Sim, do EAD das trimestrais, sim, tem que agendar, não sei até se já não está estourando o prazo aí para agendamento, se tem alguém que está fazendo o EAD, né? Porque essa aqui é outra modalidade. Ok, muito bem. Algum comentário, alguma dúvida? Não? Tudo bem? Tudo bem, Fabiane? Oi, professor, tudo bem? Que bom. Semana mais tranquila agora, organizando as coisas. Pois é, semana passada estava difícil, né? Eu até tentei me organizar, mas de última hora não consegui. Legal. E a Natane, tudo bem? A Natane não está no chimarrão hoje. Ah, tá. Muito bem. Eu falo só com quem abre a câmera. Bem, eu discrimino. É isso aí, eu discrimino. Só falo com quem abre a câmera.
E os outros não se importam. Eu acho que os outros pensam, então tá, me deixa quieto aqui, não me chama. Que bom, fala só com quem abre a câmera, que daí eu fico aqui descansado, ninguém me chama. Devem estar pensando isso. Brincadeiras à parte, vamos fazer uma apresentação aqui de alguns slides. E assim, ó, me interrompam, tá? Porque daí eu perco o contato visual na medida que eu vou projetar aqui. Mas deixa eu ver uma coisa aqui. Não, nessa turma não temos. Tá. Mas podem me interromper, tá? Eu vou apresentar hoje alguns slides que eu organizei, porque a partir do que estávamos conversando nas últimas aulas, nos nossos últimos encontros, a semana passada ainda falamos um pouquinho sobre... Começamos a falar sobre endomarketing, né? Esses espaços internos que devem se preocupar e desenvolver estratégias práticas no sentido de tornar as pessoas extremamente satisfeitas, né? É a maneira de envolver, de comprometer, essa coisa do engajamento e tal, passa necessariamente por aí. E aí eu trouxe uma publicação que já não é tão recente assim, já tem aí uma meia dúzia de anos, mas que fala, eu elegi uma das revistas que trouxe assim uma publicação interessante, uma das revistas que anualmente é publicada, que diz respeito à pesquisa anual das melhores empresas para se trabalhar. Vocês conhecem, talvez trabalhem em alguma empresa que participa, né, desse evento, desse projeto, dessa pesquisa. E aí eu vou trazer alguns destaques, né, dessa pesquisa para depois a gente conversar um pouquinho. Então vamos lá, mas me interrompam sempre que for necessário. Muito bem. A matéria que eu elegi é intitulada O que as empresas mais valorizam na hora de contratar. Então, a gente tem conversado muito sobre esse processo de seleção, que precisa encontrar as pessoas certas, um ambiente produtivo, um ambiente onde as pessoas realmente vão estar muito envolvidas e tal, pressupõe, né, essa coisa assim, ó, do bem-estar, né? É muito difícil nós termos respostas produtivas no nosso ambiente de trabalho se a gente não estiver realmente bem. Isso é uma lógica, uma coisa bastante compreensível, né, que penso que não há... É difícil se encontrar algum argumento contrário, mas não é simples. Então, nós concordamos com isso, mas não é simples a gente ter ambientes onde as pessoas tenham esse sentimento assim, de bem-estar, né? Esse sentimento de felicidade no ambiente de trabalho. Este é um desafio, né? Pensemos nós, enquanto agora, pessoas que em algum momento poderemos estar oferecendo oportunidades de trabalho, contratando pessoas, formando equipes. E pensemos no compromisso que passaremos a assumir na medida que estivermos nessa condição, de contratantes, de formadores de equipe.
o desafio e o compromisso que estaremos assumindo, que teremos diante de nós. Porque contratar pessoas, reunir pessoas, formar equipes e fazer com que essas pessoas tenham um apego e uma vontade muito grande de fazer com que este objetivo comum que une a todos, né, e que tem propósitos, e que tem metas, e que tem uma razão de ser, seja realmente um objetivo que todos buscam com consciência, com vontade, é muito difícil. É o ideal, né? A gente pensar num ambiente assim, esse é o ambiente ideal. É o ambiente que se sonha. Mas chegar a essa condição é muito difícil. E a gente precisa, né? Nós estamos numa disciplina de gestão de pessoas e, por consequência, a gente precisa, independente da nossa posição. Independente de estarmos hoje, de estarmos ali na frente, de já termos estado, independente de onde estamos e onde estaremos, mas nós fazemos parte destes ambientes. E nós temos responsabilidade, independente, como eu disse, de sermos líderes de equipe, de sermos empresários, empreendedores ou sermos apenas mais um colaborador. Nós temos responsabilidade pela construção de ambientes agradáveis, felizes. A palavra felicidade é uma palavra importante, né? Ambientes felizes. A gente tem responsabilidade sobre isso. A gente não pode transferir a responsabilidade para o... Não, isso é coisa de quem, né? Dos responsáveis pela empresa, ou do líder de equipe, ou do gerente, ou do proprietário, ou do dono, ou do... Não. Todos nós fazemos parte disso. E se as coisas não estão exatamente como pensamos que poderiam estar, temos o compromisso, sim, de buscar aproximar ela dessa condição ideal. E é por isso que a gente tanto conversa aqui nas sextas-feiras. É por isso que a gente estuda, né, pessoas, estuda o que motiva, o que frustra, o que mobiliza, estuda comportamento humano. Para que tenhamos a possibilidade de, ao longo dos nossos dias, ao longo da nossa vida, vivermos em ambientes saudáveis e felizes. Esse tem que ser o propósito, né? Nós não podemos aceitar ambientes que nos deixam tensos, que nos deixam com um nível de estresse elevado, que nos tiram o sono, que nos trazem angústia, que nos trazem medo, que nos trazem incertezas, que nos trazem raiva, que nos trazem sentimentos ruins. E quantas vezes nós estamos no nosso ambiente de trabalho e temos esses sentimentos? E se temos esses sentimentos com uma frequência relativamente grande, bom, algo precisa ser feito. Eu não posso ter uma vida em que predomina sentimentos ruins. Eu preciso viver essa vida que é tão preciosa, e falávamos agora há pouco, né? Já estamos aí, semana que vem já entramos em outubro, daqui a pouco termina o nosso semestre e tal. Como a vida passa rápido. Então a gente precisa desfrutar dela da melhor forma possível. Vivendo em ambientes leves, saudáveis, felizes e agradáveis. Isso a gente tem que buscar. E é por isso que a gente fala tanto aqui, né, nas relações interpessoais, no comportamento humano, na compreensão das motivações humanas, né, na compreensão, sim, de um mundo, né, que, enfim, tem os seus grandes desafios, os seus grandes problemas, que interferem no nosso dia a dia, mas que, né, também precisa de alguma forma evoluir, em todas as suas dimensões, também precisa evoluir. E estamos aí, né? Estamos aí, tentando evoluir. Às vezes damos alguns passos para trás,
mas penso que, de maneira geral, estamos, sim, caminhando lentamente para uma condição de vida melhor. Quando a gente pensa, acho que já falamos sobre isso aqui mais de uma vez, quando a gente pensa que a expectativa de vida tem aumentado tanto, acho que até numa das aulas a gente chegou a comentar sobre o momento da... Como é que era a expressão mesmo? Em que o aumento da expectativa de vida passa a ser superior do que... Ele é maior do que o tempo que se tem avançado. Então, tu avança 1 ano e, durante este ano, através do desenvolvimento da ciência, do conhecimento, das tecnologias, da condição de vida, nós conseguimos aumentar mais de 1 ano a velocidade de escape, lembrei a expressão, a velocidade de escape da longevidade. Passa 1 ano e nós, 1 ano depois, temos uma expectativa de vida superior a 1 ano. Lembram que nós falamos isso? Então imagina, nós começamos nós estamos caminhando para isso. Pode parecer assim uma coisa meio fora da lógica, né? Porque isso nos remete aí, quem sabe, a uma condição lá no futuro de vivermos séculos dentro desta lógica. Porque a expectativa de vida passa a ser superior ao tempo que vivemos. Mas nós estamos caminhando para isso. E dependendo da dimensão que se dá ao tempo, nós estamos caminhando rapidamente para isso. Então, né, sim, estamos avançando muito. Tudo isso se deve à forma com que nós estamos instituindo as relações humanas, né? Porque isso tudo é concebido, esta coisa de viver mais, né? A coisa de viver mais tem uma relação íntima com qualidade de vida. E qualidade de vida, como condição para vivermos mais, ela é alcançada em sociedades mais avançadas, em sociedades desenvolvidas. Então, esse panorama que por vezes discutimos aqui e tal, de um mundo que está melhorando tanto a qualidade... Bom, é um mundo que está melhorando tanto a qualidade de vida em algumas poucas regiões ou populações, muito pequenas ainda. Mas é um caminho que se abre, né? Tudo tem um início. E esse é o que aponta, isso é o que aponta para o futuro. Muito tem que acontecer ainda, isso é um futuro distante para a grande maioria das populações, mas é um futuro que já é real. E tudo se sustenta na qualidade de vida. Portanto, sim, tem uma relação direta, né? O quanto viveremos com a qualidade que vivemos. E como a gente vive, e também já falando sobre isso, vive muito tempo trabalhando dentro de empresas, bom, então precisamos sim estar bem lá. E para estar bem tem que ter as pessoas certas, e para ter as pessoas certas, para então se construir esse ambiente agradável, feliz, a gente precisa conhecer mais, né, e pensar mais sobre esse processo de escolha. E é sobre isso que esses slides rapidamente vão provocar um pouco o pensar de vocês. O que mais as empresas valorizam na hora de contratar? Como eu disse, esta é uma pesquisa não deste ano, não do ano passado, e esta pesquisa é pré-pandêmica, ou seja, né, ela tem já uma meia dúzia de anos, mas estes indicadores não mudaram. Já falamos sobre os valores da empresa. Eu estou tentando até lembrar, eu acho que o Jack Welch, eu mostrei até um
quadrinho aqui do Jack Welch, quando o Jack Welch falava sobre, né, aqueles 4 perfis, na classificação do Jack Welch, né, aqueles 4 perfis possíveis que ele enxergava, né, as pessoas dentro de uma empresa, aquelas pessoas que têm competência técnica, que entregam resultado, que são muito efetivas. Estas pessoas são importantes na empresa, mas estas pessoas, elas precisam ser vistas não só sob a ótica da produtividade, de entrega de resultados, mas precisam também ser analisadas sobre o quanto estão alinhadas aos valores. E o Jack Welch classificava, então, 4 grupos. Alinhado aos valores e entrega resultado, mas não está alinhado aos valores, não entrega resultado, mas está alinhado aos valores, e não entrega resultado e não está alinhado aos valores, e ele, né, reflete em termos de que aquilo que ele está pecando em termos de entrega de resultados, nós vamos oferecer treinamento, capacitar, e quem sabe ele vai se tornar um ótimo funcionário. Agora, aquele que não está alinhado aos valores, bom, esse não tem jeito e vai ter que buscar uma empresa que esteja adequada aos valores que ele acredita, porque aqui não vai funcionar. E é mais ou menos isso que a gente percebe como resultado dessa pesquisa. Eu vi que as gurias estão vendo pelas 13, por isso que é importante sempre a câmera estar aberta. Fico realmente muito chateado, assim, que ninguém mais abra a câmera. Fico muito feliz e grato por Natane, Fabiane e Thalita estarem de câmera aberta. Vi que elas fazem anotações. Eu gosto de fazer anotações também. E é uma coisa, cada um tem, né, a sua forma de estudo e tal, e eu gosto de fazer anotações porque isso me ajuda na fixação, na memorização. Mas esse arquivo está disponível, tá? Não tem problema. Já botei lá no ambiente aula. Isso se alguém tem a preocupação de anotar para não perder e tal, ele já está postado ali no ambiente aula, tá? Mas eu anotaria como vocês, porque, enfim, é hábito e acho que me ajuda sempre quando eu escrevo. Então, vejam, 43% das empresas que responderam essa grande pesquisa, as empresas disseram: o que é mais importante na hora de contratar? E 43 de 100, 43 respondem: precisa ter alinhamento de valores. E 41%, né, um empate técnico, dizem: precisa ter proatividade. E avaliam com alguns critérios, né, de pesquisa, de análise, de entrevista, de análise de perfil e tal, analisam também qual seria qual é o nível, eles atribuem características a pessoas que são felizes no trabalho e fazem testes. E tem 7% das empresas que colocam isso em primeiro lugar. Elas querem encontrar pessoas que tenham este perfil, esta característica, né, de felicidade. De felicidade. Não são amarguradas, tristes, tensas. Não, são felizes. Pessoas felizes. Porque estas 7 de 100 empresas dizem que, antes de qualquer coisa, esse sentimento de felicidade, que muitas vezes é tão difícil, né, de nós mensurarmos, mas sim, ele deve estar acima de qualquer outra coisa. Estas pessoas têm uma predisposição a fazer mais, a ser mais. E as pessoas mais tristes, estas pessoas têm uma predisposição a fazer menos. Então, 7 das 100... Foram muito mais do que 100 empresas, estou fazendo a relação percentual. 7 de cada 100 empresas que responderam diziam que felicidade em primeiro lugar. 43. As pessoas têm que estar alinhadas aos nossos valores. 41. Tem que ser proativo, tem que ser dinâmico, tem que ter entusiasmo e tal. E 7, felicidade. E aí 4%, é a quarta mais citada, 4% dizem: nós avaliamos, quando nós estamos buscando profissionais,
a competência técnica, o conhecimento técnico. Ok. Mas vejam que só 4 a cada 100 empresas falam que o conhecimento técnico está, né, como o primeiro elemento a ser avaliado. Depois vão avaliar outras coisas, mas tem que ter. Bom, claro que, eu acho que isso todos vocês já devem estar pensando, que cada empresa, cada função, cada tipo de atividade vai ganhar um peso maior ou menor nestes atributos, né? E daqui a pouco pode ter mais alguma outra característica, como ali nós temos outros 5%, que são outras características que foram prestigiadas, que são valorizadas pelas empresas. Mas, de qualquer forma, a gente percebe, né, que as 3 primeiras dizem respeito a questões comportamentais. Rapidamente, hoje vale muito mais quem você... Isso é um recorte da revista. Mais atitude, menos conhecimento. Hoje vale muito mais quem você é, o que você pensa e como você se relaciona do que quanto você sabe. Olha só. Não que o que você sabe não seja importante. É claro que é. Mas o que você é, quais são os seus valores e qual é a forma de se relacionar. Vejam, o que tu é, quais são os teus valores e a tua forma de se relacionar. Isso tem um impacto muito grande nestes elementos que eu falava agora há pouco. São os elementos que compõem o ambiente organizacional, né? O que tu é, o que tu pensas, tuas crenças, teus valores, teus princípios, é isso que tu carrega lá para o ambiente e que impacta o ambiente e que constrói esse ambiente, né? O ambiente interfere, mas nós construímos o ambiente. O ambiente interfere na pessoa, claro que sim, mas são as pessoas que definem o ambiente. Então é uma via de 2 mãos. E por conta disso, quando nós pensamos que se vamos reunir nesse ambiente pessoas com um pensamento proativo, com um pensamento ético, com um pensamento de correção, com um pensamento, com valores alinhados ao que nós queremos, bom, então nós estamos tendo a possibilidade de construir um ambiente produtivo. O raciocínio é simples, seguindo ali. O raciocínio é simples. Comportamento é muito mais difícil de moldar do que conhecimento. Esse você pode obter com cursos. A pesquisa que dá origem ao guia confirmou essa tese ao perguntar aos 150 profissionais de RH qual o perfil do funcionário que eles procuram para integrar seu time. Apesar de haver algumas respostas muito específicas ao negócio de cada uma, o perfil desejado pela maioria pode ser agrupado em 4 grandes conjuntos, nos quais 3 deles confirmam os valores comportamentais como carro-chefe na busca de profissionais. Das 150 respostas, 91% priorizam o comportamento ao conhecimento técnico, destacado por apenas 4% das companhias, que é o que falamos agora há pouco. Então, o primeiro, que foi assinalado por 43% das respostas, né, é a adaptação aos valores da empresa. A busca pelos valores acontece porque essa adaptação é quase determinante para o sucesso do profissional. Os 43% das empresas que responderam como o aspecto mais importante, adaptação aos valores da empresa, é porque estas empresas acreditam que a permanência das pessoas na empresa, ela tem um vínculo muito forte, decisivo, com este alinhamento de valores. Tu vai ter dificuldades na empresa. E por conta disso, tu não vai ficar muito tempo na empresa. E nós queremos que as pessoas fiquem conosco. Mas para ficarem conosco, né, esse êxito profissional, esse desenvolvimento profissional passa por esse alinhamento de valores. Estes valores incluem uma série de comportamentos, como, por exemplo, ética, saber trabalhar em equipe, ter comprometimento com aquilo que, né, é instituído, que é estabelecido, com as metas, com as estratégias, com os planos.
E comunicação. Comunicação. Olha o que eu falei agora há pouco, né? Dar feedback, se expressar, fazer críticas. Eu insisto. E é difícil, né? Vocês sabem que é difícil. É difícil aceitar crítica. Mas como é importante a gente trabalhar com isso. A gente exercitar, né? Provocar, incentivar a opinião contrária, né? O contraponto, o contraditório. Quanto isto é importante. Isso é desconfortável, mas é muito importante. E por ser muito importante, nós sim precisamos exercitar a prática do contraditório, favorecer, incentivar a crítica, enquanto algo que se posiciona de maneira diferente do que está posto, e se posicionando de uma forma diferente do que está posto, assinala, indica, quem sabe, uma posição melhor a ser atingida, a ser alcançada por todos. Então, é quebrar, né? É quebrar o estado das coisas. É buscar novas formas. Comunicação, dar feedback, se expressar, fazer críticas. Então, as empresas, estes 43% que assinalam, né, que eles buscam nos profissionais, aqueles que se adaptem aos valores, eles querem isso. Né? Querem a ética, querem que as pessoas saibam trabalhar em equipe, querem pessoas comprometidas e que tenham comunicação. Sobre comunicação, o outro slide vai falar um pouquinho que não é a comunicação relacionada, né, à extroversão, porque muitas vezes a gente faz essa associação de que são comunicativos, claro, são comunicativos os extrovertidos, né, os introvertidos têm mais dificuldade de se expressar, e por conta disso, então, estes tem, digamos, um prejuízo na escolha, no olhar das empresas e tal, porque se as empresas valorizam, né, essa expressividade, essa capacidade de trazer ideias, de apontar críticas e tal, bom, não. E eu não sei se a gente já conversou sobre isto, mas é muito interessante sempre a gente pensar sobre essas características distintas. Todos nós, né, somos mais ou menos extrovertidos, mais ou menos introvertidos em determinados ambientes, determinadas circunstâncias. Né? Alguns são muito extrovertidos em quase todos os ambientes, mas em um ou outro ambiente, eventualmente vão se sentir um pouco deslocados e tal, e isso tem a ver exatamente com a forma com que as pessoas se expressam. Né? Então, essa questão da introversão sempre é muito relativa, mas claro que sim, tem a ver com personalidade, tá? Tem a ver com personalidade. E uma das coisas que eu sempre comento é que as pessoas mais introvertidas, elas têm virtudes importantes. Todos nós, independente do que somos, temos virtudes e temos pontos que são tão, né, que não são as nossas grandes potencialidades, mas enfim, todos nós temos os pontos que se destacam e os pontos que poderiam ou podem ser aperfeiçoados. No caso desta questão assim dos profissionais que são mais introvertidos, eles têm uma empatia, em geral, né? Em geral. Claro que não dá para, né, dizer que é assim e ponto, que todas as pessoas, mas, em geral, tem uma capacidade empática superior. Pessoas introvertidas têm mais empatia.
por mais curioso, né, que possa parecer. E por que as pessoas, de maneira geral, insisto, não que isso seja uma lei ou uma regra. Mas por quê? Porque as pessoas que são mais introvertidas, elas muitas vezes, ou as mais tímidas, né? Elas muitas vezes, elas têm uma preocupação até acima do que deveria ser, né? Com relação ao que os outros estão ou podem pensar sobre ela. E por conta disso, ficam muito atentos às reações dos outros, tentando compreender o que os outros estão a pensar. E essa passa a ser uma característica, né, que se torna uma virtude, porque são muito observadores. Têm muita sensibilidade. E tem, por conta disso, uma empatia bastante grande. Percebem o que os outros sentem. Os extrovertidos são mais, em geral, me desculpem, assim, não dá para dizer que sempre ou todos, mas os extrovertidos têm características egocêntricas maiores. Os extrovertidos, os mais extrovertidos, têm características egocêntricas maiores. A atenção deles está neles. Os introvertidos têm características empáticas maiores. E os extrovertidos têm virtudes maravilhosas, mas os introvertidos têm virtudes maravilhosas também. A gente precisa saber o quanto cada um pode contribuir com estas virtudes. Então, eu botei esse slide só para não ficar essa questão da comunicação, que aparecia no anterior, aqui o quarto componente, comunicação, se expressar, fazer críticas, dar feedback, que não façamos, né, a associação de que, então, o comportamento que é buscado pelas empresas, naquilo que diz relação à adaptação aos valores e tal, tem que ser pessoas que saibam, assim, né, se expressar, são os mais extrovertidos. Não necessariamente. Não necessariamente. E dando espaço para as pessoas introvertidas se manifestarem, trazerem opiniões, essas pessoas têm contribuições muito, muito valiosas. O segundo elemento destacado na pesquisa diz respeito à proatividade e o que as empresas, então, mencionam, né? Queremos profissionais empreendedores que pensem diferente, que tragam novas soluções, que questionem o status quo. Então, isso que eu falava agora há pouco, né? Que se inquietam com as coisas que estão postas, né? Que tentam contestar o que está posto a todo momento. Porque entendem, porque pensam que sim, é possível, acreditam que é possível sempre melhorar. Aquilo que está bom, mas o mundo tem um dinamismo muito grande. E são inconformados com o status quo. São inconformados com aquilo que está posto. Querem sempre vislumbrar perspectivas de transformação e de crescimento. Então, estas empresas, que são 41% dos que responderam, valorizam o inquieto. Lembram? Eu acho que eu já falei do livro O Poder dos Inquietos. O Poder dos Inquietos eu acho que é do Chris Guillebeau. Já vou pesquisar aqui. Poder dos Inquietos, está aqui. Posso estar errando o nome do autor. Chris Guillebeau. Isso aí, acertei. Poder dos Inquietos, um livro, não sei se eu já comentei sobre esse livro aqui, mas é um livro que o autor
conta a sua trajetória, né, a sua inquietude, e traz exemplos também de pessoas com perfil semelhante. Eu recomendei, já fiz trabalhos em algumas disciplinas com esse livro, e aí os alunos começam a ler e estranham, porque em determinado capítulo do livro, o autor diz que, olha, essa coisa de universidade, ficar estudando em universidade e tal, pensa bem, se o melhor não é tu largar tudo isso aí e começar a viajar. Tu aprende muito mais viajando do que ficar aí nos bancos acadêmicos, estudando, seguindo os professores e tal. Aí os alunos, pô, professor, como é que tu indica um livro que o cara tá mandando a gente largar isso aqui tudo? Mas aí depois eles vão lendo e tal e entendem a lógica da coisa. E ele, nessa inquietação dele, ele é muito... Ele contesta muito os modelos tradicionais. E mais do que isso, ele é muito incomodado com a forma com que as pessoas definem o seu curso, a sua área e tal. E muitas vezes passam ali 4, 5 anos estudando algo que realmente não é o que gostaria, ou que deveria, ou que está realmente alinhado às suas características e tal. Então ele diz, talvez o melhor no momento seja tu conhecer mais, tu ampliar tua mente. E aí depois, quem sabe, tu não tenha uma condição melhor de ver aonde que tu deve te aperfeiçoar e tal. Ele cita muitos exemplos assim, e a gente sabe, eu como professor universitário sei, que sim, tem muitos alunos que fazem o curso por várias razões, mas não são as razões que deveriam fazer com que a pessoa estivesse aqui estudando, né? Então, a gente precisa ter convicções. Agora, quando tu tem convicções, quando tu tem a certeza de que isso aqui está trazendo coisas importantes para ti, está agregando, está te ajudando a construir aquilo que realmente tu quer, aí tá certo. Aí vocês, né, fizeram a escolha certa. Então, ele contextualiza um pouco e trabalha um pouco nessa linha, mas no sentido de falar sobre aquilo que a gente falou no primeiro dia de aula lá, né? Propósito. Tu tem clareza de propósito, é isso mesmo, tu tem convicções. Porque infelizmente nós temos, e aí até os próprios números que a gente tem nas universidades, abrindo um parênteses, os próprios números de evasão, né, mostram essas escolhas equivocadas, né, que às vezes acontecem para satisfazer os pais, acontecem para satisfazer alguma situação muito circunstancial e tal, mas que não dizem respeito realmente às vocações e às convicções de cada um. Fecha parênteses. Voltemos para o que estávamos falando. Então, essa inquietude. Valorizamos o profissional inquieto, o inconformismo positivo, né? O inconformismo positivo, a gente não está aqui enaltecendo o reclamão, né? Aquele cara, porque tem disso também, né? Aquele cara que está sempre reclamando, que tudo está ruim. Não é esse inconformismo que a gente quer, né? Esse destrói o ambiente, esse, né, compromete o ambiente. E temos as pessoas que estão sempre de mal com a vida. Nós temos que ter essa inquietude, mas nas pessoas que têm uma disposição, tem a felicidade, que vai aparecer agora no slide seguinte, que tem, né, que tem esse estado de espírito, né, otimista, positivo, de que quer realmente as coisas, de que vê que é possível as coisas ficarem melhor, né? Então buscam o melhor. Esse é o inconformismo positivo. E, infelizmente, a gente encontra com muito mais frequência, o inconformismo negativo. A gente precisa de inconformistas positivos. ênfase em candidatos que se destacam pela independência, autonomia, velocidade de adaptação,
além da disposição de enfrentar novos desafios. O que está aqui posto, né? Manifestado pelas empresas? Esse perfil que a gente, em algum momento, já comentou, né? Do espírito empreendedor. Tu tem que ter espírito empreendedor, tu tem que pensar nisso aqui como se... Né? Tu tem que amar isso aqui, tu tem que atuar aqui como se fosse tua empresa e tal. Esses discursos contemporâneos, eu sou muito cético, muito cuidadoso, acho lindo o discurso, mas sei que existem intenções nada louváveis, travestidas de discursos, destes belos discursos, né? Então a gente precisa sempre ter um pouco de cuidado e tal, quando a gente se coloca diante de empresas ou de pessoas que têm estes discursos, né? Que aqui a gente quer que as pessoas, né, tenham esse espírito empreendedor, que vejam a empresa. É isso, mas a empresa não é do colaborador, a não ser que a empresa manifeste concretamente, através de ações, que realmente os trabalhadores, tendo esse espírito empreendedor, esse envolvimento, eles vão, sim, ser um pouco donos da empresa. E sim, ser um pouco donos da empresa é usufruir dos ganhos da empresa, né? Bom, aí sim. Porque ter o espírito empreendedor, atuar como se a empresa fosse dele, mas na hora dos resultados, né, a divisão não considera isso, bom, e é nesse sentido que eu digo que eu tenho sempre muito cuidado com esses discursos. Empresas que têm discursos belos, né, de, 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 de sistemas, de programas e tal, de valorização, existem muitas. Aquelas que efetivamente colocam em prática, nem tantas. E é isto. Então, que bom, né, quando a empresa realmente busca esses profissionais, dá espaço para esses profissionais se manifestam, esses profissionais tornam o ambiente da empresa altamente produtivo, criativo, transformador, dinâmico, as empresas se desenvolvem e as empresas valorizam esses profissionais e dão cada vez mais espaço, incentivo e participação. Ah, legal. Aí funciona. E a felicidade no trabalho, que eu acho que é o último slide. Então, a felicidade no trabalho, as empresas manifestam, dizem o quê? O conceito de ser feliz está se tornando uma ferramenta de retenção e até um instrumento de marketing. Na prática, buscar a felicidade a partir da atividade que realiza significa que o candidato deve se informar exatamente sobre qual é a dinâmica, o perfil e a cultura da empresa para sentir se ele tem empatia, alinhamento, afinidade com aquela organização e com o que a organização espera dele, né? E, obviamente, que aquela foto não tem nada a ver com felicidade no trabalho. Vocês já assistiram o filme O Diabo Veste Prada. E é um filme, né, bem interessante com relação ao ambiente profissional, ambiente de trabalho, né, e o quanto as pessoas, às vezes, se sujeitam por conta, né, das conquistas, por conta do dinheiro, por conta, né, e que tudo também tem um limite. Então, felicidade no trabalho diz respeito a esse estado de espírito, né? 7%, como a gente viu, disse que é o primeiro ponto. O ponto mais importante é avaliar, né, como é que é o estado de espírito das pessoas. 7%.
talvez a felicidade no trabalho também seja avaliada por um percentual até maior de empresas, mas 7% dizem que começam por aí. Eu quero primeiro conhecer um pouquinho assim como é que é esse estado de espírito. O estado de espírito. E se é uma pessoa positiva, se é uma pessoa, né, que mesmo diante de dificuldades, lembram que a gente também já conversou sobre equilíbrio emocional, né, essa coisa da inteligência emocional, diz respeito à felicidade no trabalho. Né, essa capacidade de, mesmo em situações adversas, que vão sempre surgir, que vão acontecer, né, nós estamos sempre sujeitos a problemas, a situações desafiadoras e tal. Essa capacidade de lidar com a adversidade, com a tensão, e sair bem, e tá tudo bem, porque isto é o desafio, é o cotidiano, e vamos buscar a melhor alternativa, vamos buscar as melhores respostas, e vamos lá, e manter, né, esse otimismo e essa vontade de resolver as coisas. Esse estado de espírito tem sido muito valorizado em boa parte das empresas. Ok. O que eu fiz aqui? Deu. Voltei. Quem quiser falar alguma coisinha enquanto eu bebo uma aguinha agora, vou fechar o microfone, tomar uma aguinha. Alguém quer comentar? Então, essa pesquisa fala sobre o que as empresas fazem, valorizam, prestigiam na hora de escolher as pessoas certas. Eu vou passar o semestre, né, volta e meia visitando esta expressão. O mais importante é ter as pessoas certas. Nós, na semana passada, começamos a falar sobre endomarketing. A endomarketing tem uma relação direta com programas de QVT, programas de qualidade de vida no trabalho, né? E este é o tema atual que estamos pensando. Mas achei importante trazer essa coisa essa pesquisa da revista e tudo que essa pesquisa anual propõe, porque pensarmos em êxito num programa de endomarketing, pensarmos em um programa de qualidade de vida no trabalho, quando os nossos critérios de escolha das pessoas estão equivocados, nós vamos ter muito problema, muita dificuldade em ter êxito nos programas de QVT e nos programas de endomarketing. Então, mais uma vez, sim, é necessário, temos que saber fazer um programa de endomarketing. A concepção de um plano de endomarketing é difícil, né? Nós precisamos assimilar bem os conceitos de endomarketing. Lembrem-se que na semana passada falamos, não é só comunicação interna, tem publicações, inclusive, sobre endomarketing que atuam quase que exclusivamente sobre comunicação interna, né, na efetividade, na eficiência e na eficácia da comunicação interna, e ela sim é muito importante. A gente precisa conseguir ter processos de comunicação dentro da nossa empresa que levem as informações na hora certa, da maneira precisa, da forma correta, da melhor forma possível, as informações a todos aqueles que necessitam. A comunicação precisa fluir de uma forma efetiva, eficiente e eficaz.
Porque quando temos problemas de comunicação, vimos na semana passada, temos desdobramentos ruins na empresa. Vai gerar conflito, vai gerar desentendimento, vai gerar erro em processo. Nós vamos ter muito problema na empresa, por conta de falhas na comunicação. Então, comunicação efetiva é fundamental. E um programa de endomarketing, sim, tem que ser construído com muita atenção à comunicação. Mas endomarketing, como vimos semana passada, não é só comunicação. Endomarketing tem que partir do princípio que o propósito dele é ter pessoas com um elevado nível de satisfação e, por consequência, um elevado nível de qualidade de vida no trabalho. Programas de qualidade de vida no trabalho e programas de endomarketing precisam ser concebidos juntos, precisam falar a mesma língua. Não há como se ter qualidade de vida no trabalho com um programa de endomarketing mal concebido, mal desenvolvido. E programa de endomarketing vai além, apesar de ser muito importante, mas vai além da comunicação interna, precisa falar, precisa ter muito bem desenhado nesse programa de endomarketing isso que falamos essa semana, as recompensas. As pessoas precisam ser recompensadas, bem recompensadas, elas precisam se sentir valorizadas e precisam receber todos os benefícios e enfim, as diferentes formas de remuneração de maneira a dar tranquilidade e qualidade de vida às pessoas. Elas vão ter qualidade de vida no trabalho, se no trabalho as condições oferecidas são suficientes para dar qualidade de vida em todas as dimensões. As pessoas, vou repetir, as pessoas vão ter qualidade de vida no trabalho, se no trabalho o que é oferecido dá condições para terem excelente qualidade de vida. É uma lógica, né? E para isso, então, a empresa, sim, precisa oferecer os recursos necessários. Porque se daqui a pouco tu enfrenta alguma dificuldade em termos de saúde, tu está com um problema de doença, teu ou na tua família, e aquilo que tu recebe da empresa é insuficiente para tu resolver estas questões, isso abala a tua qualidade de vida? Claro que sim. Tu passa a ter, né, preocupações, medos, angústias, e isso afeta a tua qualidade de vida. Então é isso, é um conjunto de elementos, né, muito amplo que precisa ser pensado, trabalhado, para que se possa, então, ter esses elevados níveis de satisfação e qualidade de vida. Programas de qualidade de vida no trabalho têm que ter esse foco. As pessoas precisam alcançar a felicidade. Preciso estar bem. Preciso estar bem. Isso é utopia? Sim. Sim. Se nós pensarmos que um programa de qualidade de vida no trabalho vai fazer com que as pessoas estejam plenamente felizes sempre. Isso é utopia. Mas que nós precisamos desenvolver programas que permitam às pessoas viver a maior parte do tempo possível felizes e estejam fortalecidas para enfrentar momentos de adversidade que são inevitáveis na vida de todos nós, bom, melhor. Porque aí, estando fortalecidos, né, vão ter momentos inevitáveis de dor, de tristeza, de enfrentamento, de crises. Isso faz parte, é da vida de todos. Mas quando eu tenho programas de qualidade de vida bem concebidos, bem construídos, bom, eu tô sendo preparado e fortalecido para, inclusive, enfrentar esses momentos mais difíceis. Mas se as coisas não andam bem, se eu não tenho um bom ambiente de trabalho, né, se eu não sei o que significa essa palavra felicidade, se eu estou ali na luta cotidiana porque eu preciso para sobrevivência, né, mas é uma angústia, é um ambiente
de muito conflito, de muita pressão, eu tenho o coração acelerado diariamente, eu tenho muitos desafios, eu tenho muita angústia, eu tenho insônia e tal, e aí bate uma crise, vem um desafio maior, bom, que vida é essa? Que vida é essa? Então não, né? Precisamos trabalhar nisso. É isto. Este é, na verdade, o nosso grande propósito, né? Nós vamos passar o semestre todo pensando sobre isso. E que bom se nós criarmos essa preocupação, né? Termos essa preocupação de, sim, pensarmos sempre em como tornar o ambiente agradável para todos. E termos a consciência ou a convicção de que quando eu crio um ambiente realmente agradável para todos, eu estou criando um ambiente produtivo. Eu não posso pensar que, não, mas isso aí é custo, essa coisa aí de gerar muitos benefícios e de valorização, isso aí é muito... Não, não é custo. Ao contrário, é um ambiente produtivo. Preciso compreender isso, né? Sair só da matemática imediata e compreender que isso é um processo, e um processo começa a trazer resultados ali na frente. Muito bem, turma. Chega de discurso. Quem é que quer fazer algum comentário para a gente finalizar? Dúvidas? Esta semana não temos TDE, certo? É só a objetiva. Quem não postou lá, por favor, não percam o prazo. Então, objetiva 1 até segunda-feira, se não me engano, 24, 25, 26, 27, está aberto até segunda-feira. Façam esse final de semana quem não fez ainda. E aí, semana que vem, teremos o TDE de volta. E na semana que vem, o TDE vocês vão fazer e eu vou querer que alguns de vocês falem, tragam aqui, tá lá no TDE já. O TDE que vai abrir já tem as orientações de como as coisas vão funcionar. De como as coisas vão funcionar. Não vai ser só depositar uma resposta lá, né? Nós vamos trabalhar nas respostas de vocês. Mas vai ser bacana. Tá bem? Certo, Natane, Fabiana e Thalita, as três que me acompanharam esta noite. Quem mais está me ouvindo aí, que não abriu a câmera? Estamos aqui, professor, como sempre. Muito bem, muito bem. Não abri a câmera também, mas estou aqui, prof. Jéssica. Adorei a aula, inclusive. Estamos aqui. O Henrique abriu a câmera, abriu antes, depois fechou um pouquinho. Quem mais? Jonatas, Lauro. O pessoal tá aí, Alice, Graziella. Acho que foi a Graziella, será que foi tu, Graziella? Eu vi que alguém fez uma pergunta hoje lá no ambiente e eu não respondi ainda. Agora, não sei se foi tu, Graziella. Me ajuda. E era sobre TDE, eu acho, não foi? Acho que não foi. Bom. Mas, enfim. Então tá. Obrigado pela atenção. Um bom final de semana a todos. Se cuidem. Quem é que está abanando aí, Fábio? É o meu filho, o Theo. Ele adora participar das aulas, aí no final ele se despede aqui. Oh, eu tenho 2 participantes aqui, o Theo e a Sky. A Sky eu não estou vendo. A Sky pulou antes com a bola aqui para brincar. Ah, perdi essa. Que legal, Theo, que tu participa aí, junto. Olha aí, que legal, olha a Sky. Olha aí, que beleza. Então, minha audiência está aumentando. Né? Ah, sim, aqui tem... no dia da minha formatura, que os dois vão receber o canudo juntos. Muito bom, é isso aí, participar, tem que ganhar. Então tá, turma, obrigado pela atenção, estou encerrando a gravação. Qualquer coisa, entre em contato lá pelo Ambiente Aula. Bom final de semana e até semana que vem.